Oi, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um sermão de Padre Antônio Vieira e uma poesia de Gregório de Matos. Bom, eu vou começar pelo sermão de Padre Antônio Vieira. Os sermões de Padre Antônio Vieira são textos em prosa que representam o período barroco na literatura brasileira, em que a maioria contém assuntos polêmicos e críticas a diversos aspectos que Padre Antônio Vieira acreditava ser errado naquela época. Bom, um sermão que eu escolhi foi o Sermão aos Peixes, que eu vou ler um pedaço. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra, e chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta, como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal? Qual será ou qual pode ser a causa dessa corrupção? Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes, nunca pior auditório. Mas, ao menos, tem os peixes de duas boas qualidades de ouvintes. Ouvem e não falam. Uma só coisa pudera desconsolar o pregador. Bom, eu li só um trecho porque ele é bem extenso. Ele foi apresentado em 1654 e ele foi dividido em 6 partes, sendo que a temática principal deste texto é apresentar um sermão sobre os vícios dos colonos portugueses e o abuso dos povos indígenas, que eram escravizados e explorados pelos portugueses, mesmo que ainda nesse sermão já estivesse presente a ideia sobre a arte da pregação. No sermão em questão, o padre Antônio Vieira utiliza e metafora o simbolismo dos peixes para falar sobre as virtudes, que nem o exemplo que ele deu ali, que os peixes têm duas boas qualidades, que ouvem e não falam. Ele primeiramente exalta as qualidades dos povos colonos, para depois deferir-lhes uma crítica engajada sobre a forma como eles estavam conduzindo a colonização do Brasil, ao custo da dor e do sofrimento dos povos indígenas. Bom, agora eu vou falar sobre a poesia de Gregório de Matos. A que eu escolhi foi Inconstância das Coisas do Mundo, que eu vou ler um pedaço. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas e alegria. Porém, se acaba o sol, por que não nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falta a firmeza, na formosura não se dá constância, e na alegria sinta-se a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens, por natureza, a firmeza somente na inconstância. Ele nos faz refletir sobre o quão a vida é bela, porém curta. Ele nos instiga a pensar sobre as incertezas e as escolhas que devemos fazer durante ela. Devido muitas vezes à nossa ignorância, nós não damos o devido valor nem mesmo ao nascer do sol ou ao pôr do sol, nas pequenas coisas da vida. E que nós devemos encontrar valor até nas menores e buscar sempre a alegria. Esse poema faz várias críticas à humanidade também e mostra como as coisas são passageiras e que nada é eterno, que uma coisa remete a outra e assim sucessivamente. Realmente é um poema muito maravilhoso e que nos instiga muitos pensamentos e várias reflexões sobre.